Tio, vai passar a linha? Tio, vai passar a linha? Tio, vai passar a linha? Tu vai sentar, vai sentar. Vou sentar ali. Vou no banheiro e me ajeitar. Boa noite! Como foi o dia de vocês hoje? Foi bem? Amém, graças a Deus, né? Foi bom, né? Foi. Amém, Deus deu força. Curou a dor do dente? Amém. Vamos louvar agora, né? Vamos lá. Mas primeiro eu vou falar com o Papai do Céu, né? Pai amado que está nos céus, obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor nos dá. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado também por esse momento que aqui estamos e queremos, nesse exato momento, Senhor, louvar e agradecer o seu santo nome. Porque o Senhor é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Vem estar conosco, convidamos os céus a se fazer presente nesse local para juntos adorarmos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Eu não sabia se você estava naquela hora. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás do mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Jesus é meu doce e onipotente. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor e muito mais do que milhões. Ele é pra mim melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. Mil vezes prefiro
Deus fez tudo é dele, e nós pertencemos a ele, tudo pertence ao Senhor, né? Amém? E é isso que nós vamos louvar nessa noite, tudo por ele. Os céus proclamam, as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com som de glória ecoa em toda a criação, um grão que faz a vida irromper, o esplendor vai nascer, e uma voz com som de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nós nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com som de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele. Ele a honra, a glória e o louvor, que nem seja em nós, e que a nossa vida só por ele. Eu sei que foi um louvor novo, né? Mas esses vocês conhecem. Eu quero a ajuda de vocês, tá certo? Vamos lá? Vamos ficar em pé? Descansar um pouquinho. E nós vamos cantar o quê? Eu vou.
apenas por ouvir. Pode ficar mais forte um pouquinho. Tua palavra diz que teu amor está em mim. Tem até dança, né? Vamos lá? O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. Pra missão recebi. Vem comigo agora. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou. O teu amor não é segredo. Eu vou, pois este é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. A quem pedi razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas agora. Nas águas eu renasci, recebi um chamado pra servir. Já pensei, decidi. Vocês. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou. O teu amor não é segredo. Eu vou, pois este é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e compro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim E compro, diga ao Senhor. o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois este é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Agora vem comigo vocês. Só me resta dizer, eu vou. Isso. Podem sentar. Boa noite de novo, irmãos. Tudo na paz? Quem gosta de brinde? Rapaz, vocês são bem animados, viu? Cadê a caixinha? Venha. Vai ser o seu, amém? Ah, também lá, foi fraco. Vai ser o seu, amém? Você tem firmeza. Isso. Foi uma menina, novamente. Ontem são menino e menina. É a Dilma. Vem cá, mulher. Vamos falar, Dilma. Isso. A foto, a foto. Você pode dizer.
agora elas são rápidas, viu? Eu tô precisando, irmão Romildo, tô precisando de óculos. É o seu, viu? Tô dizendo. Eu acho que é Yara. A filha dela. Essa casa é abençoada, amém? Mas é de vocês também, viu? Mais um nessa noite. Isso. Ingrid, por favor, foi Ingrid. Foi outra menina. Só saiu menina hoje. Mas tem mais menino do que menino. Só tem... Poxa, a gente já tá ganhando. Oi, a Felizarda mora na Rua B. Aqui é Rua B, né? É Rua B ou não? Não é, tá vendo? É Rua B, aqui é Rua B. Rua B. Só que tem uma coisa, no Japãozinho também tem uma Rua B. Pode anunciar. Ana Carla. Ana Carla. Vem cá, mulher! Olha, a primeira vez que ela tá vindo. A primeira vez, Ana Carla. Pra você fazer uma salada boa e convidar essa galera aí, olha. Ok? Pra foto, pra foto. Que Deus abençoe vocês. E vamos ouvir o louvor. Pronto, um louvor especial ao nosso Deus. Um, dois. Boa noite. Coisa boa, fiquei até mais animada, viu? Eu quero dizer que você é amado e você é amada. Você é importante para Jesus. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor grandioso é esse? É esse amor que Ele sente por mim e por você. Quem souber, cante comigo. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto, seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor,
Sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Sobre suas feridas nele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por você. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém? Palmas para Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Boa noite! Que bom que mais uma vez vocês estão aqui para juntos estudarmos sobre a palavra de Deus. As crianças estão liberadas, podem ir lá. Pessoal, eu imagino que ao vocês saírem daqui ontem e irem para suas casas, um conflito na sua mente começou a acontecer. Mais ou menos assim, ó. Toda a vida eu achei que eu era batizado, não sou. Porque fui batizado de uma forma e aprendi na Bíblia que não é assim que funciona. Por que as pessoas ensinam assim? Devo me batizar? Não devo me batizar. Preciso de mais alguns dias? E por outro lado dizendo, na verdade eu não preciso de mais um dia, só estou ansioso, em dúvida. Geralmente é assim que fica na cabeça, porque nós, de acordo com o que nós estamos estudando, nós estamos vivendo em uma briga espiritual, em um conflito espiritual. E esse tipo de pensamento faz com que nós identificamos que de fato nós estamos dentro desse conflito. Porque você pensa de um jeito, mas o seu interior luta para ser de outra forma. É você imaginando que deve ser assim, é você sabendo que tem que ser assim, mas não consegue fazer.
esse passo nem sempre é fácil, é difícil. Hoje nós damos continuidade nessa mesma linha de assunto sobre verdades bíblicas que infelizmente as pessoas ficam distorcendo, como por exemplo, ensinam que existem vários tipos de batismo e não existe. Existe somente um só. Imersão, aspersão e o outro eu me falhei. Um é mergulhando nas águas, que é o que nós estudamos. O outro só molha a sua cabeça. E o outro você até que entra parte do seu corpo na água, mas não mergulha. Só pega uma vasilha, alguma coisa nas mãos e joga em cima da sua cabeça. Mas a Bíblia disse que o batismo é o simbolismo de que como Cristo morreu e ressuscitou, nós também temos que fazer. Morrer e ressuscitar para o mundo. Então Jesus morreu e ressuscitou. Uma vez mergulhando nas águas, nós levantamos e ali ressurgimos uma nova pessoa. O que era passado ficou passado. E agora para frente você é uma nova pessoa, com novas oportunidades e quem deu foi o seu próprio Deus. Hoje nós vamos estudar sobre um assunto que é bíblico, mas que as pessoas distorcem porque beneficia a todo mundo. Hoje nós vamos estudar sobre dízimos e ofertas. Hoje vocês vão aprender de fato o que a Bíblia diz sobre dízimos e ofertas, tá bom? Vamos orar? Feche os olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer por mais essa noite, por mais essa oportunidade. Te pedimos sabedoria e esclarecimento para estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, as pessoas se aproveitam porque o dízimo é realmente algo bíblico. Aí brigam com o seu determinado pastor, com o seu líder, aí então quer saber de uma coisa, vou fazer uma igreja aqui. Aí surge igreja. Vai lá, abre um CNPJ e ali agora começa a ensinar as pessoas. E as pessoas, porque não entendem que de fato cada um tem que ir buscar o seu conhecimento na Bíblia, vão iludidos pelas pessoas e acham que aquela pessoa de confiança está tudo ok, está tudo certo o que eles estão ensinando, está na Bíblia. E não é assim que funciona. Um dia desse, sobre os dízimos, eu fui passar um estudo desse na casa de uma pessoa, particular, normal, não era assim para muita gente. E a pessoa me revelou que tinha vendido uma casa e tinha dado quase o dinheiro todo à igreja, porque o pastor, não sei como é que chama lá, o pastor que estava lá, tinha dito a ela que quanto mais ela dasse a Deus, mais recebia. Pela televisão nós encontramos o cúmulo do absurdo das pessoas fazendo assim, ó. Um dia eu vi até um carro entrando na igreja. O carro entrando na igreja, a pessoa coloca sua mão. Quem topar no carro, Deus vai abençoar e vai ganhar muito mais. É? Estava vendendo o quê? Ó, veja bem. Então existem vários ensinos sobre isso. Só que o que acontece? Cada um querendo se beneficiar. Cada um querendo pegar o dízimo, que é algo que Deus realmente diz que deve ser devolvido, e usam da forma errada. E aí, infelizmente, criam na mente de toda a população, de todas as pessoas, que religião é comércio. E não é para ser assim. O dízimo é para ser algo santo se funcionar da forma que Deus manda. Se não funciona, as pessoas, infelizmente, sendo enganadas por tanta gente, aí dá o descrédito a todo mundo. E diz, eu não vou para a igreja nenhuma. Eu não vou para a igreja nenhuma, porque se eu for para a igreja nenhuma, eu vou ter que dar dinheiro para enricar padre, enricar pastor, enricar seja lá o que for. Então, por conta desse tipo de ensinamento, as pessoas, infelizmente, não entendem como é que deve funcionar, porque não estudam a palavra de Deus, e muitas delas são até lesadas por tipo de pessoas assim. Por quê? Porque a tendência de quanto mais contato você tenha com aquela pessoa é criar um vínculo. Vocês criam um vínculo com a pessoa. E no momento que você cria um vínculo com a pessoa, você começa a acreditar no que ela está dizendo. E você diz, não, quem me falou foi o meu pastor, quem falou foi o meu bispo, foi o meu apóstolo. Foi ele que falou, então é assim que tem que fazer. Eu estava conversando com um amigo um dia desse, veja bem. Esse amigo disse que ele frequentava uma igreja, aí teve uma desavença, daqui do bar. Teve uma desavença
os líderes da igreja, e aquele líder que ele tinha mais afeição saiu da igreja e alugou uma garagem e formou sua própria igreja. Como ele tinha mais afeição pelaquela pessoa, ele acompanhou aquela pessoa e foi para a igreja dele. E junto com ele, frequentar a igreja que ele havia, naquele momento, aberta. Tá? Perceba uma coisa, as pessoas não estão procurando uma igreja porque aquela igreja ensina o que a palavra de Deus de fato diz. As pessoas estão procurando a igreja por afinidade. Eu vou procurar a igreja porque fulano ali frequenta. Eu vou procurar uma igreja porque eu conheço quem está lá e eu gosto do jeito dele. Eu vou procurar uma igreja porque eu tenho alguns vícios e aquela igreja permite com que eu fique com esses vícios. Eu vou procurar a igreja porque eu tenho algumas coisas que eu sei que está errado, mas se eu for para a maioria das outras não vai aceitar. Então eu vou para essa, eu vou ficar aqui mesmo. Porque o importante é adorar a Deus, porque Deus me aceita do jeito que sou. E nós já estudamos que não é assim que funciona. Deus te aceita todos nós. Aceita do jeito que você é, pecador. Mas no momento que você tem um encontro com Deus, você precisa começar a buscar a mudança na sua vida. Porque um cristão, aqui na terra, é o exemplo vivo de Cristo. Já leva o nome dele, cristão. Tá? A Bíblia tem muitos ensinos. E um deles, que nós vamos estudar hoje, é sobre dízimos e ofertas. Então hoje vocês vão tirar todas as dúvidas sobre dízimos e ofertas. E independente da religião que você frequente, vocês vão chegar à conclusão se de fato é assim que funciona, ok? Então vocês vão perceber que isso de fato é bíblico, mas que precisa ser ensinado da forma correta e da forma verdadeira. A primeira pergunta de hoje, vocês podem abrir os seus estudos, abram aí. Onde foi que eu botei? Está aqui. Ok. Pessoal, acompanhem comigo, tá? A primeira pergunta de hoje. Nós temos muitas passagens, mesmo que tenha todas aqui no telão, nós vamos pular algumas, tá? É só para vocês entenderem o básico de como funciona o dízimos e ofertas para não serem enganados pelas pessoas, tá bom? Vamos lá. Ok. Qual deve ser a prioridade de minha vida? Mateus 6,33. Qual deve ser essa prioridade de minha vida? Abra aí Mateus 6,33. Mateus 6,33 é uma passagem fácil de ser encontrada, então abram nas suas Bíblias para conferirem que o que está ali está correto. Ok? Mateus 6,33. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6,33. Olha, vocês vão aprender aqui nessas leituras, eu vou fazer um resumozinho rápido para vocês em poucas palavras. Vocês vão aprender aqui nessa leitura que dízimo faz parte da adoração. Ó, eu devolvo o dízimo porque Deus me pediu e eu quero adorá-lo. Eu quero adorá-lo porque assim Ele pede. Então vocês vão entender biblicamente que dízimo faz parte da adoração. Então eu devo adorar a Deus como Ele pede, então devo devolver os dízimos, porque no dízimo faz parte também de adoração. Aí vocês vão entender também na oferta, que a oferta é um pouco diferente. Dízimo, Deus dá a quantidade que você deve devolver. Dízimo, a palavra dízimo vem da palavra, a origem é da décima parte. Décima parte. Ou seja, o dízimo de R$100, R$10. No dízimo, Deus estipula o valor. Qual é o valor que você deve devolver? O dízimo, a décima parte de todo o seu lucro. Lucro, não é de tudo do seu bruto, é do seu lucro. Então, de R$100 eu vou devolver 10. É assim que Deus pede, e vocês vão ler isso aqui na Bíblia. Nós vamos ler, tá? Só estou explicando para que vocês entendam. Dízimo é a décima parte. E oferta? Dízimo faz parte da adoração. E oferta faz parte da gratidão. Nós reconhecemos que tudo que nós temos e somos vem de Deus. Então toda essa terra é dele. Tudo que nós temos vem dele. É tanto que nós oramos e pedimos tudo a Ele. Então, como forma de reconhecimento, adoração a esse Deus que ouve nossas orações e nos dá o nosso sustento, nós devolvemos então o dízimo. Aí a Bíblia vem aqui falando sobre oferta. O que é oferta?
Oferta faz parte da gratidão. O que é? Oferta Deus não estipula. Porque cada um devolve aquilo que vem do seu coração. Eu vendi uma casa, eu vendi um terreno, esse mês eu ganhei X, eu queria fazer uma oferta a Deus. Aí você vai lá e dá o que o seu coração estipulou, o que você quis dar. Ninguém pode dizer a você a quantidade que você tem que dar. É você que tem que chegar e dizer, não, eu estou grato a Deus por isso que Ele me deu, como forma de gratidão, então eu vou devolver. 10%, a gente agora está falando da oferta. Dízimo ele estipula 10%. Como o dízimo é estipulado, então, nós entendemos que dízimo é algo sagrado, assim como oferta. Só que com a diferença, o dízimo é estipulado o valor. Então, nós, no primeiro momento que recebemos, que temos os nossos lucros, nós separamos a 10ª parte que é de Deus. E a Bíblia diz como deve servir e para onde deve ir. A Bíblia diz, nós vamos estudar aqui, tá? Só que quando chega na oferta, que também é algo sagrado, porque é uma forma de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá, Ele não estipula. Então, na oferta, você vai dar aquilo que o seu coração diz. Se você quiser dar oferta todo dia, você dá todo dia. Se você quiser dar oferta no mês, você dá oferta no mês. Então, é algo entre você e Deus. Só que as pessoas se aproveitam desse tipo de ensino bíblico e, infelizmente, não falam a verdade para as pessoas e dizem, quanto mais você dá, mais você vai receber. É como se fosse uma moeda de troca com Deus. É como se você estivesse barganhando com Deus. Senhor, eu vou fazer o seguinte, só tenho 200, vou te dar 200 para ver se o Senhor me dá 2.000. Só que o que acontece? As pessoas usam disso, e infelizmente as pessoas por ingenuidade fazem, devolvem. Infelizmente cada vez mais vai enricando instituições, pessoas. E enquanto isso as pessoas cada vez mais pobres, nós encontramos de fato as pessoas, os pastores até hoje, a moda não é mais carro, a moda agora é avião. Agora é de avião. Então é assim que funciona. Nós vamos estudar agora biblicamente, passo a passo, sobre essa questão dos dízimos. Tá? A primeira pergunta é, qual deve ser a prioridade da minha vida? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Qual é a prioridade da minha vida? A resposta, o reino de Deus. Então, se a prioridade é o reino de Deus, no reino, uma vez estando dentro desse conceito de reino de Deus, o Deus desse reino nos orienta que tudo é dele, toda a riqueza do mundo é dele, e ele não precisa dos nossos dízimos. Nós devolvemos porque ele aqui na terra tem objetivos. Mas Deus, se é dono de tudo e dono de toda a riqueza, ele não precisa. Nós devolvemos porque ele viu que para a organização do crescimento do seu povo aqui precisaria. Então ele estipulou os valores. Imagina só se Deus tivesse pedido o contrário. 90 e você 10. Infelizmente é isso que as pessoas têm ensinado. Chegou ao ponto de ensinar assim, das pessoas cometerem o erro e a falha, como essa pessoa que eu falei para vocês, de vender uma casa, vender um imóvel e dar lá, porque acreditava naquela pessoa que estava lá ensinando. E tinha total confiança naquela pessoa e foi lá cometer esse erro. Infelizmente a pessoa agora estava passando necessidade sem casa para morar. Porque infelizmente alguém, enviado não por Deus, foi lá e ensinou que a Bíblia não disse. A pessoa, por não ter o conhecimento da Bíblia, foi e aceitou, porque achava que aquela pessoa vinha de Deus. E nós já estudamos que existe o profeta verdadeiro e o profeta falso. E a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. E nós já estudamos características de profetas verdadeiros e profetas falsos. Vamos lá para a próxima pergunta. Em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? Graças a quem obtemos nossos bens? Deuteronômio 8, 17 e 18. Graças a quem é que nós conseguimos os nossos bens, o nosso sustento, tá? A Bíblia responde, diz lá, Contrário? Oito, 17 e 18. Diz assim, portanto, não pensem, a minha força e o meu poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. O que a Bíblia está dizendo? Não batam no peito e digam que o que você tem foi você que conseguiu, porque nada foi você que conseguiu, foi alguém que te deu, foi seu Deus que te deu. É isso que a Bíblia está dizendo, Portanto, não pensem,
a minha força e o meu poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que, pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. A pergunta é, em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? A Deus, porque Ele é dono de tudo, inclusive chega para nós e dá o que mais necessitamos para conseguirmos vencer na vida: saúde. Uma pessoa saudável tem a oportunidade de lutar na vida e vencer. Uma pessoa que não tem acamada, infelizmente, vai depender a vida toda das pessoas. Aí a Bíblia chega e diz: eu é que te dou tudo, eu é que te sustento. Inclusive, quem te dá a sua saúde para você trabalhar sou eu. Então a resposta é Deus. Do que devemos devolver o dízimo? Olha, do que devemos devolver o dízimo? Gênesis 28, 20 a 22. Gênesis 28, 20 a 22. Está lá no primeiro livro da Bíblia. De que devemos devolver os dízimos? Encontraram? Diz assim, ó. Jacó também fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de Deus, para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Mateus 28, 20 a 22. Mais uma. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Do que devemos devolver o dízimo? Olha essa última parte. De tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Então, do que é que nós devemos devolver o dízimo? De tudo que Deus nos concede. É claro, aquele que é seu. Aquele que é seu. Por quê? Porque se você for uma pessoa que tem, como dizer, um comércio, você tem qualquer comércio. No comércio vai entrar muito dinheiro que não é seu. Porque você precisa repor, seja lá o que você trabalha. Então, o que você vai devolver a Deus é tudo que é seu. É aquele lucro que é seu. Do lucro que é seu, você vai devolver a Deus 10%. Porque você reconhece que ali é uma forma de adoração, assim como foi Jacó. Repare, ó. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Adoração. O Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. Ele fará um local onde ele colocou uma pedra para a coluna, como se ali fosse a casa de Deus. E a casa de Deus hoje nós entendemos que é a igreja. Nós vamos à igreja porque entendemos que ali é a casa de Deus. Então, o contexto de dízimo envolve a adoração. Ok? De acordo com a Bíblia. Então a resposta é: devemos devolver a 10ª parte de tudo que Deus nos der. Aí vem a próxima pergunta: para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Acompanha aqui comigo, não precisa abrir não, porque são muitas passagens, tá? Vocês vão levar isso tudo para casa, qualquer coisa vocês conferem lá, tá bom? Olha lá. Primeira passagem: para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Números 18, 21. Diz, ó: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Vocês sabem o que era isso aqui? Só para vocês entenderem melhor. Nas próximas passagens vocês vão entender melhor, porque é mais claro. Essa tribo de Levi foi uma tribo que não teve herança alguma quando Israel saiu do Egito e ganhou todas as terras. Essa tribo de Levi ficou sem herança. Por quê? Deus deixou eles determinados para que eles trabalhassem na igreja e zelassem do templo. Que naquela época não era igreja, era templo, era uma tenda. Então essas pessoas seriam responsáveis em zelar e trabalhar daquilo. Aí nós encontramos: dei todos os dízimos a Israel, aos filhos de Levi dei todos os dízimos. A tribo de Levi
que não trabalhava em outra coisa, trabalhava somente para zelar e para manter o templo de Deus e ter um contato direto com Deus, essa tribo era que ficava com os dízimos. Herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Então a primeira resposta, para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Para quem cuidava da tenda. Esse era do passado. Aí nós vamos para o próximo, ó. Malaquias 3:10, diz assim, ó: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhe abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Essa passagem fala muito, ela resume muita coisa. Olha, traga todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? A casa de Deus. Traga o dízimo à casa de Deus, para que haja mantimento na casa. Então quando você vai para uma igreja, para manter aquela igreja, precisa-se de verbas de alguma forma. Para construir, precisa. E quando você está frequentando uma igreja que é de bairro, que é local, não tem outras igrejas para expandir, para crescer, eu não sei bem como é que funciona. Mas eu posso falar da minha. A princípio eu evito muito falar em religião para que as pessoas não se espantem, dizer que eu estou querendo de repente puxar, forçar a barra para que as pessoas venham e frequentem. Seria muito bom se todos vocês aceitassem fazer parte conosco. Mas cada um tem a sua religião e nós respeitamos. Nós estamos aqui para ensinar a Bíblia. Se a sua conclusão for que a nossa doutrina, a nossa regra de fé, a forma que nós vivemos é a verdadeira e você decidir fazer parte com a gente, serão muito bem-vindos. Então, na nossa, como é que funciona? Uma igreja que é mundial. A nossa igreja ela é mundial. Está em quase todos os países do mundo. Está faltando só alguns países, não sei bem hoje no momento. Hoje é só 4. Então nós já entramos em quase todos os países do mundo. Falta somente 4. Tá? Inclusive, na maioria desses países que nós não conseguimos entrar, nós enviamos jovens infiltrados para pregar o Evangelho. É algo que chamamos de janela 1040. Não é 1040? Janela 1040. Vocês podem até de repente pesquisar sobre isso, janela 1040. São jovens voluntários que vão pregar o Evangelho em locais assim. Local principalmente onde persegue os cristãos, que não deixam os cristãos entrarem. Tem gente lá, já pregando o Evangelho. Sabe por que a igreja faz isso? Porque a igreja sabe que a última profecia a ser cumprida, que nós vamos estudar sobre as profecias da volta de Jesus, a última profecia a ser cumprida é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a última profecia a ser cumprida. Então, enquanto o Evangelho não alcançar todo mundo, Jesus não pode voltar. Porque Jesus não vai voltar enquanto você não souber que existe salvação para você. Todos precisam saber que existe salvação para que Jesus volte. Tá? Então, para você manter algo tão grandioso, tão gigantesco, templos, estruturas, igrejas, hospitais, faculdades, colégios, como tudo nós temos, então para isso tudo precisa de dinheiro. Então, se não for uma forma organizada para distribuir todos os dízimos, não consegue manter. Porque cada local desse tem pessoas que trabalham para aquilo. Por exemplo, nos hospitais tem as pessoas que trabalham nos hospitais, médicos, enfermeiros e por aí vai. Nas escolas tem os professores, os zeladores, como todo outro normal, algo particular. Na igreja, os pastores da nossa igreja não podem ter nenhum outro tipo de trabalho. Se eles conseguirem outro trabalho, eles perdem o cargo. Eles é para trabalharem somente para obra. Então eles são assalariados, têm a férias normalmente como se fosse um funcionário, normalmente, mas eles só podem trabalhar para a igreja adventista. Mas do contrário, eles não podem. Então, para tudo isso é necessário de verbas. Então, para alimentar uma cadeia, para alimentar algo tão grandioso assim, precisa ser de uma forma organizada o desenvolvimento dos dízimos e das ofertas. Aí nós encontramos: traga todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Como é que mantém uma casa tão grande assim, no mundo inteiro? Precisa-se de uma forma organizada. Outra coisa, só curiosidades sobre a igreja adventista. Nós não temos dono, como na maioria de muitos surgem donos. Não existe donos. De 4 em 4 anos se renova presidentes, como se fosse uma política. De 4 em 4 anos, a liderança da igreja se reúne e nomeia uma nova pessoa. Nunca, por exemplo, aquele pastor que veio aqui, não teve aquele Potência, que fez aquela zoada toda naquele dia, ele acabou de chegar, ele veio lá da Bahia.
Então, nunca fica o mesmo pastor a vida inteira no mesmo lugar. Geralmente, de 4 em 4 anos, todos os pastores mudam, renovam, vão viajando no mundo inteiro, no país inteiro. Para que evitar corrupção, evitar brigas e por aí vai. Então, a igreja consegue ter um controle distribuindo assim dessa forma. Ok? Só são curiosidades sobre a igreja adventista, para vocês entenderem melhor como funciona o dízimo. Tá? E todas essas pessoas, inclusive ele, é salariado da igreja, tem o seu salário que não é muito, mas dá para viver, e não pode arrumar outro trabalho. Se arrumar, perde o cargo de pastor. E para chegar a ser pastor, tem que enfrentar uma faculdade pesada, de 5 anos, mais 1 ano de comportagem. 1 ano trabalhando no campo. 1 ano fazendo mais ou menos isso, vendendo livros e por aí vai. Então é complicado chegar lá. E eles enfrentam faculdade e tudo para então chegar lá. E vão fazer um treinamento para depois ainda entrar. Então é muita dificuldade para chegar lá, mas chegam. Precisa deles porque senão a obra não avança. E eles são somente os únicos assalariados. Por exemplo, todos nós que estamos fazendo essa programação aqui, ninguém é assalariado. Nós fazemos de uma forma voluntária porque nós entendemos que a pregação do Evangelho deve chegar a todos. E entendemos que deve chegar a vocês. Por isso nós decidimos esse ano subir aqui para essa comunidade para então trazer um pouco mais sobre o ensino da palavra de Deus. Tá bom? Outra curiosidade, traga o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhe abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Olha, o Criador, de fato, ele abre brechas para que as pessoas então comecem a usar de uma forma mentirosa e enganar as pessoas. Ele está chegando a dizer assim, ó, devolva o dízimo, seja fiel no dízimo. E depois você me coloque à prova. Diga, Senhor, eu estou devolvendo o dízimo. Preciso da tua misericórdia, preciso que o Senhor derrame bênção sobre mim. Isso é você e Deus, não entre você e pastor nenhum. É você e Deus. E aí a Bíblia diz, eu vou derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Se eu não lhe abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Então, por conta de passagens assim, as pessoas usam de má fé e ficam ensinando as pessoas que as pessoas devem fazer de uma forma, e as pessoas, porque querem agradar a Deus, sem saber o que de fato Deus está pedindo, por querer agradar a esse Deus, chegam e ficam devolvendo o dízimo, mandando as toneladas de dinheiro para essas pessoas. Infelizmente, essas igrejas vão crescendo de uma forma estrondosa, igreja vira comércio, e aí agora as pessoas vão perdendo a credibilidade, a ponto de dizer, eu não vou entrar em igreja nenhuma, não vou procurar igreja nenhuma, porque igreja é só para enriquecer eles. Infelizmente. Então as pessoas precisam entender que nós vamos para a igreja para ter um encontro com Deus. Todos lá têm erros da mesma forma. Todos lá são pecadores. Mas uma vez nós se encontrando em um mesmo local, eu guardo o sábado, você guarda o sábado. Fica muito mais fácil para a gente conversar, dialogar, conversar com Deus, orar a Deus juntos. Porque durante a semana todos nós passamos mais ou menos pela mesma dificuldade, porque temos o mesmo costume. E por ter o mesmo costume, cada um da sua religião se encontra em um local, em um templo, em uma igreja, para adorar a Deus. Não porque a igreja salve ninguém, porque a igreja não salva ninguém. Nós já estudamos que a única coisa que nos salva é a graça de Deus. Isso já ficou claro. Tá? Então nós vamos lá. Para que os dízimos servem no passado e servem hoje? Para prover mantimento na casa do Senhor. Então os dízimos servem para prover mantimento na casa de Deus. Quando diz mantimento na casa de Deus, é construir, zelar, porque todo local precisa de manutenção, principalmente igrejas, que aí você vê toda essa parte eletrônica que sempre quebra, é uma confusão. Esse material, essa Bíblia que vocês estão ganhando aí, ó, tudo isso vem de um local chamado Casa Publicadora Brasileira. É uma das casas que fabricam livros maiores do mundo, é a nossa, da Igreja Adventista. Então todo esse material que vocês recebem de graça, essas Bíblias que nós damos a vocês, tudo, e inúmeros outros materiais que nós temos, vêm de lá. Inclusive, nós fazemos parte disso, porque também devolvemos dízimos e ofertas, e pequena parte disso vai também para lá, para que vocês ganhem Bíblias, para que vocês ganhem estudos, que tudo isso é custo. Ok? Então acredito que entenderam aqui. Vamos à próxima. Para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? 1 Coríntios 9:13 diz: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? Olha aqui, ó, falando sobre os pastores, por exemplo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido ao altar?
Assim também o Senhor ordenou, olha que é a ordem. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aos que pregam do Evangelho que vivam do Evangelho. Aí as pessoas se aproveitam desse tipo de orientação, desse tipo de ensino, e aí começam a enriquecer, começam a enricar, e infelizmente vai gerando isso. Por exemplo, nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos aqui estudando a Bíblia com vocês, automaticamente é pregação do Evangelho. Mas só que cada um de nós temos nossas vidas particulares. A nossa obrigação é algo voluntário. Então, eu me dispus a ter essa obrigação de estar aqui todas as noites com vocês durante 15 dias. Todo mundo pode faltar, mas eu não posso. Inclusive a irmã, que a outra estava brincando ali, eu demorei ontem já chegar para pegar elas, e ela disse, hoje ele não vem. Aí a irmã falou, gritou, é impossível, ele tem que vir. Ele tem que vir de um jeito ou de outro, porque ele tem que estar lá. Então é assim, nós fazemos isso de uma forma voluntária. Mas as pessoas que vivem somente disso precisam receber, porque quem manda é o próprio Deus. Assim também o Senhor ordenou que os que pregam do Evangelho, que vivam do Evangelho. Então aquelas pessoas que não podem ter outro emprego, que vivem para aquilo, então precisam ganhar pelo que fazem. Porque do contrário não seria um Deus justo, seria um Deus injusto. A pessoa viver para Deus e não ter como viver. Porque precisa de mantimento, precisa de sustento. Então conseguiram entender aqui essa questão de dízimos? Eu estou tentando ser o mais claro possível para que vocês compreendam, tá? Vamos lá. Para que o dízimo serviu no passado? Para apoiar os que vivem, para pregar o Evangelho. Próximo. Para que servem as ofertas? Agora vamos entrar na questão das ofertas, sendo que eu já fiz um esboço a vocês sobre dízimos e ofertas. Mas é só para comprovar biblicamente e você chegar em casa ter a sua conclusão de acordo com o ensino que chegou até você. De acordo com o ensino de onde você frequenta, se está correto ou não, tá? Para que servem as ofertas? Para que servem as ofertas? Êxodo 35, 29 diz: os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração é disposto a trazer ofertas. Para toda... Presta atenção. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração dispôs. Então a oferta é voluntária, cujo seu coração se dispôs, cujo seu coração disse. Então isso é o bíblico. Para trazer uma oferta para toda obra que o Senhor havia ordenado que fizesse por meio de Moisés. Por meio de Moisés. No nosso caso local, nós não temos Moisés. Então nós temos a organização, que a organização discrimina passo a passo para onde vai cada uma das ofertas. Vai destinada às ofertas. Por exemplo, para a gente montar toda essa estrutura aqui, nós recebemos uma ajuda, uma verba, para a gente fazer esse tipo de pregação, porque isso tudo aqui é gasto. Lanche, os dias que nós se esforçamos, por mais simples que seja, para oferecer um lanche às pessoas, para manter isso aqui, para a luz, para ajudar a pessoa que está nos ajudando com a luz. Então tudo isso é gasto. Não tem como você se mexer hoje no mundo se não tiver gasto. Então tudo isso é discriminado, de uma forma discriminada, que as ofertas é para servir a obra, as obras. Então no momento que a obra vai funcionando, precisa de ofertas. A igreja local, as igrejas locais, por exemplo, aqui essa programação é uma união de duas igrejas. A igreja adventista do sétimo dia do Alto da Jaqueira e a igreja adventista do sétimo dia do bairro industrial. Então nós se encontramos aqui e formamos um grupo só de Caleb, mas aqui tem duas igrejas. Sendo que aqui do outro lado, aqui atrás, já tem a igreja da Cidade Nova, que eles também estão fazendo outro ponto assim, aqui atrás. Aí atrás tem outro ponto Caleb. Ou seja, a igreja adventista está em todos os lugares, em quase todos os bairros, principalmente aqui no Sergipe, em todo lugar onde vai tem a igreja adventista. E cada igreja adventista dessa tem o seu líder. Por exemplo, na nossa igreja, o mesmo pastor da nossa igreja é o pastor deles. O nosso pastor tem 6 igrejas ou 7 igrejas. Somente dessa daí ele toma conta. Durante 4 anos ele toma conta, 4 anos depois ele vem outro e ele vai para outro lugar. Para que não haja intrigas, para que não haja corrupção de algum tipo de forma. Então é assim que funciona, ok? Mas somente ele, dentre todas essas igrejas, é assalariado. Com exceção das zeladoras da igreja. Quem toma conta e faz parte da zeladora da igreja, ganha uma ajuda. Não é aquele salário todo, mas ganha uma ajuda para fazer aquele serviço. Somente eles dois. O restante é tudo trabalho voluntário. Ok? Aí nós vamos. Para que servem as ofertas? Para suprir a necessidade da obra de Deus. Próxima. Primeiras Crônicas 29, 9 diz. Vamos pular isso. Vamos pular isso. Primeiras Crônicas
Eu queria chegar aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas 9, 7. Esse aqui. Pronto. Cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu queria agora o versículo 10. Abram aí, Crônicas. Abram Crônicas porque eu queria o versículo 10 aqui. Eu acrescentei o versículo 10 e me esqueci de avisar. Crônicas, Velho Testamento, é 2, capítulo 9, versículo 7 e... 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 7 e 10. Encontraram aí? 2 Crônicas 9, 7. Aí vamos ler até o 10, já que estamos abertos aqui, que ali só está o 7. Encontraram? 2 Crônicas 9, 7 a 10. Diz assim, ó. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Crônicas o que, minha gente? É Coríntios. E vocês não me avisaram, tá no estudo de vocês, vocês viram falar crônica? Usando óculos ainda estou assim, imagina. Que passagem estranha é essa? Nada a ver com o que a gente está estudando. Vamos lá para Coríntios, Novo Testamento. Agora sim, 2 Coríntios 9, 7 a 10. (9, 7 a 10) diz assim, ó. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então a oferta, já sabe, é de acordo com o que tem no seu coração, e Deus não quer que você dê de uma forma forçada, porque um pastor, porque um líder seu disse, você tem que dar, se você dá 10 de oferta, de dízimo, você também tem que dar 10 de oferta, tem que dar 20 de oferta. Não é assim. Deus está dizendo que é algo voluntário do seu coração, e ao você devolver, devolva com alegria. Porque aí, sabe, quer ver algo prático rapidinho aqui? Veja bem. Se você é uma pessoa que acredita na Bíblia e está entendendo sobre o dízimo e oferta, veja bem o que é que acontece, viu? Quando você ganha 100, é fácil para você dar 10 reais. É fácil, porque é pouco. Quando você ganha 1.000, é fácil até você dar 100, porque é pouco. Mas quando você ganha 10.000, aí você tem que dar 1.000. E se você ganha 100.000? Aí aquilo, imagina, ó, Deus te deu 100.000. Aí você chega com 10. Então quando você estava ganhando pouco, estava bom dar pouco. Mas quando você começou a ganhar muito, ficou ruim dar muito. Aí é mais ou menos aquilo que funciona com quem paga aluguel. Não sei quando aqui paga aluguel, mas quando eu morava de aluguel era uma tortura. Trabalhava o mês todinho, que quando pegava aquele dinheiro, meu Deus, isso aqui vai para a mão do dono da casa. Era um dinheiro perdido, que vai pelo ralo. Mas infelizmente tem a necessidade do aluguel. Bem assim, é o dízimo. Quando a gente pega aquele dinheiro ali, 10.000, de 100.000, Deus te deu 100, está 90 na conta. 90.000 na conta. Mas você está dando 10 e você pega 10.000, podia comprar uma moto. 10.000, podia fazer tanta coisa. Aí naqueles 10.000 o inimigo aproveita esse tipo de pensamento seu e já começa a botar na sua cabeça. Só com 10.000 você podia ajudar tanta gente. Com 10.000 você podia fazer isso, com 10.000 você podia fazer aquilo. Com 10.000 você podia... E você com 90.000 na conta. Então é assim. Aquilo que era para ser de alegria começa a não ser de alegria. Porque você está dando ali, porque no fundo você criou aquela obrigação dentro de você. Mas está deixando de ser algo voluntário, alegre para Deus, está sendo algo forçado e obrigatório. E Deus está dizendo que essa oferta Ele não quer. Ele não aceita. Ele quer uma oferta voluntária. Sendo que a oferta não é 10%. Eu só falei aqui só para ilustrar, tá bom? Aí vamos lá o versículo 8. Versículo 8, rapidão. 9, 8. Deus pode fazer-vos a mudar toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo, ampla suficiência, superabundez em toda obra. Como está escrito, distribuiu-te aos pobres e a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, de fato, nós encontramos na Bíblia ensinando de que se formos fiéis a Deus e se ofertarmos, Deus vai facilitar a nossa vida. Deus vai facilitar a nossa vida. Isso se falando em bens, em suprir aquilo que precisamos. É assim que a Bíblia diz. E uma vez acreditando na Bíblia, precisamos acreditar nela toda. Porque, do contrário, se for para acreditar somente em partes, nós vamos começar a fazer igual aquelas pessoas que dizem que o sábado não é o dia de ser guardado e não acreditam. Então, se é para acreditar na Bíblia, precisamos acreditar nela como todo. E uma vez que a Bíblia diz que o sábado deve ser guardado, a Bíblia diz que os mortos ficam no pó da terra, não sobem ao céu. Vão ressuscitar um dia, mas não é agora, só no momento final. Nós estudamos isso. Aí a Bíblia chega com outros ensinamentos sobre dízimos, sobre ofertas. A Bíblia chega com outro ensinamento, nós estudamos o quê? Sobre justificação pela fé, sobre graça. Então tudo isso aí são ensinamentos que quando você vai encontrando ali, então você precisa de fato acreditar para começar a praticar. Porque do contrário, você vai começar a dizer, quer saber de uma coisa? Eu já estou tão acomodado aqui com o meu estilo de vida que eu vou viver só isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar 100% sem adorar a Deus, eu vou botar 50% aqui de energia nisso e vou adorar somente Deus aqui. E Deus, quando pede a gente, se lembre que nós estudamos que Deus não pede a pior parte, Ele sempre pede a menor. Tanto em dízimos, como por exemplo, nos mandamentos dele. Ele não pede a maior, a pior, Ele pede sempre a menor, que é a melhor. Tá? Então, uma vez entendendo isso, nós precisamos aceitar de que a Bíblia, como um todo, é um livro que dá a orientação de Deus e, como um todo, precisamos tentar praticar. Porque mesmo tentando, a gente não vai conseguir algumas vezes. Mas o que vai valer para Deus é a nossa tentativa. Ok? Então, vamos lá para a resposta. A resposta é a seguinte, ajudar o cristão a desenvolver generosidade. Ajudar o cristão a desenvolver generosidade. O que é generosidade? Da mesma forma que você é generoso para devolver aquilo para Deus, você vai desenvolver em você a generosidade, que é algo divino. O que é que faz parte, exemplos práticos sobre a generosidade? Ajudar as pessoas que estão passando necessidade. De repente você está com comida na sua prateleira, no seu armário, mas não sabe, ou de repente sabe e faz até a vista grossa que seu vizinho está passando fome do lado. Mas porque você tem trabalho e trabalhou com o seu senhor, faz, não, isso aqui é meu, então não tenho obrigação de dar. Não tenho obrigação de dar. Então o meu é esse aqui, ele se vire lá. Então a oferta faz parte, trabalha na gente para que a gente consiga desenvolver essa parte humana, generosa, para que a gente reconheça que na realidade nós estamos aqui, de acordo com a Bíblia, de passagem. Porque mais cedo ou mais tarde, por mais que você não acredite em Deus, a morte te alcança. E ela pode estar perto, pode não estar longe. Então a morte te alcançando, sua vida findou. Você acreditando em Deus, a Bíblia diz que a morte não é o fim. Então, o mais vantajoso é sempre a gente fazer o que Deus pede, fazer aquilo que Deus pede, porque nós não estamos perdendo nada, sendo pessoas generosas, sendo pessoas bondosas, sendo um bom vizinho. Porque é assim que Deus pede que sejamos. E você pede o que sendo assim? Se de repente esse Deus não for verdadeiro, você não está perdendo nada. Você só está conseguindo viver melhor com as pessoas. Com seu esposo, com sua esposa, com seu namorado, seja lá com o que for. Com seu vizinho. Então, de qualquer jeito, nesse ensinamento nós só temos a ganhar e não a perder. Mas o mundo, Satanás coloca no nosso coração que ser generoso não é algo bom, porque você está tendo algo que é seu no seu bolso e está devolvendo, está dando a alguém. Sendo que aquela pessoa está precisando mais do que você. E nós entendemos que nada disso é nosso, tudo é tudo de Deus. Então essa é a essência do cristianismo, é entender que de fato nós somos representantes de Cristo. E sendo representante de Cristo, Cristo deu tudo que Ele tinha. O que foi que Ele deu? A sua vida. Tudo que Ele tinha. Ele deu a sua vida por mim e por você. Então, do contrário, se a gente agir de uma forma diferente, nós não estamos sendo representantes desse Cristo. Pode ser de qualquer outro Cristo, mas desse não. Vamos ao próximo. O que Jesus ensinou sobre o dízimo e a oferta? Eu gostaria de ler somente a passagem de Marcos aqui. Aqui tem de Mateus. Vamos ler de Marcos. Marcos 12, 41 a 44. Querem abrir? Abram aí. É a última passagem mesmo, da noite. Marcos 12, 41 a 44.
Marcos, no Novo Testamento, é o segundo livro. Marcos 12, 41, 44. (12, 41, 44). Eu acredito que cada estudo desse, de repente, para algum de vocês, seja sendo uma surpresa. Porque os ensinos são diferentes. Como, por exemplo, na passagem do estudo da lei de Deus, nós encontramos lá alguns ensinos sobre os mandamentos de Deus. Por exemplo, o mundo ensina que você pode ter ídolos, que você pode adorar santos. E a Bíblia diz que todos que nasceram, morreram e estão no pó da terra. Então, santo é somente aquele que de lá veio. É Deus. Existem pessoas especiais. Aí as pessoas chegam aí e esquecem desse outro mandamento, assim como esquecem do sábado. Porque a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. E aí nós vemos pessoas fazendo devoções, fazendo isso, fazendo sacrifício, fazendo tanta coisa. E orando para um Deus que foi feito por alguém. Porque representam uma pessoa que foi uma excelente pessoa. Mas a Bíblia diz que não é um Deus. Deus é somente Ele. E todos que nasceram aqui, dos que nasceram de mulher, somente Ele retornou, porque Ele já não era daqui. Ele se fez carne, Ele reencarnou, mas não era daqui. Então esses tipos de ensinos, junto com os dos dízimos, de repente para você, junto com o do batismo, de repente para você seja uma surpresa. Mas a nossa intenção é fazer com que você entenda de verdade o que a Bíblia está pedindo, para que não seja enganado pelas pessoas que estão aí ensinando de tudo. E aí diz, Marcos 12, 41, 44. A pergunta é, o que Jesus ensinou sobre o dízimo e as ofertas? Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Toda a igreja vai ter um momento que você vai poder levar o dinheiro, ou colocar o dinheiro, né? Uns passam a salva, outros passam a cestinha, seja lá o que for, e você chega lá e coloca. E aí diz, Jesus estava observando essa entrega de dinheiros, tá? Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Eu falei nisso, acho que foi ontem, falei nisso. Pessoas chegavam assim, com vários sacos de dinheiro, porque teve vários presentes de Deus durante a semana, e chegavam lá, e derramavam aquelas ofertas, aquelas moedas, né? Lá no local do dízimo, onde era no gasofilácio. Só que era o que acontecia. E principalmente naqueles tempos, né? Eu não sei nem se naquele tempo, eu acredito que não existia dinheiro em cédula. Era só em moedas, né? Era só em moedas. E aí, as pessoas chegavam lá e depositavam aquela quantia toda e fazia aquela zoada, num ditado popular que nem chame tudo, né? Porque estava dando muito, porque era uma pessoa boa e porque era uma pessoa rica. Aí vai. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas. 2. Jesus está olhando tudo aquilo ali. Correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo, que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Vocês entenderam aqui essa questão de oferta? O que Deus quer é o seu coração. Se você não tem condição alguma e no seu coração está para dar aquilo que você tem, por mais que seja 5 centavos, para Deus o que vale é isso. É porque você está sendo grato a Deus. Porque Deus não precisa do dinheiro. O que Deus precisa é da sua demonstração de gratidão. E Ele pede que a gente demonstre a Ele os dízimos e as ofertas. A ponto dele dizer, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Nós vamos finalizar com essa passagem? Só para vocês terem uma clareza de que a Bíblia diz que nós roubamos a Deus quando negamos devolver a Deus os dízimos e as ofertas. Ok? E aí diz, tem mais? Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Todo mundo estava dando o que estava sobrando. Aí foi a mulher e deu o que possuía. Aí a resposta é, o que Jesus ensinou sobre o dízimo e as ofertas, Deus se alegra com a nossa fidelidade, com a nossa gratidão, com a nossa devoção. Essa é a resposta. Abram aí, Malaquias 3:10, para a gente finalizar. Malaquias 3:10, só para finalizar com essa parte aí que eu falei. Como é que roubamos a Deus?
vamos ler, já que abrimos Malaquias, vamos ler do versículo 8 até talvez o 11. Talvez o 11. Abram aí, essa vai ser a última passagem da noite. Malaquias 3, 8 a 11. Malaquias 3, 8 a 11. Até aqui teve alguma dúvida? Compreenderam bem? Ok. Diz assim, ó, preste bem atenção. Começa com a pergunta, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Tem como o homem roubar a Deus? Já que não tem o contato direto com Deus? Por exemplo, se a gente infelizmente quiser fazer essa prática, pode chegar aqui no calado aqui e fazer de uma forma que tira o celular, o relógio do braço da menina e ela não perceba. Porque eu tenho contato, estou próximo. Tem como roubar. Agora, como é que rouba Deus? Se você não está tendo esse contato, você sabe que ele existe, sente, mas não está tendo esse contato. Então, como é que o homem rouba a Deus? Por isso que a Bíblia pergunta, como é que o homem consegue roubar a Deus? Consegue o homem roubar a Deus? Aí a Bíblia diz, todavia vós me roubais. Aí as pessoas perguntam, como é que a gente rouba a Deus? A Bíblia diz, em que te roubamos? Aí continua, nos dízimos e nas ofertas. Então a forma de, infelizmente, nós temos, que a Bíblia deixa registrado, que nós roubamos a Deus é quando somos negligentes e não devolvemos os dízimos e as ofertas. E agora o que fazer? Se existe tanta pessoa querendo se aproveitar disso, se existe tanta igreja querendo se aproveitar disso, se existe tantas pessoas enricando com suas ofertas, com seus dízimos, é mais ou menos o que acontece com os nossos impostos. Pagamos imposto em tudo, mas os benefícios, quer ver a prova disso? Precisa você de uma saúde, de alguma coisa urgente relacionada à saúde, vá para o João Alves. Vá para o João Alves. Então assim, nós devolvemos imposto de tudo. Você não pode nem respirar. Se você tem um comércio, então, você vai trabalhar para dar metade ao governo. Metade ao governo. Para quando é para ser retribuído com aquilo que você está dando, não tem. É mais ou menos isso que acontece. Aí continua, ó. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Olha, a Bíblia está dizendo, vocês deixam de receber bênçãos e são amaldiçoados, porque estão me roubando. E aí diz, trazei todos os dias na casa do tesouro. É aquela passagem que nós já lemos. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e me prove, para que vocês vejam que eu vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos. Aí vem aquela questão do estudo de ontem. De ontem, foi? Ontem nós estudamos sobre a igreja verdadeira. Batismo. De anteontem. Aí, se lembrem que eu disse a vocês que todos os estudos eram uma continuação. Agora vem o ponto. E agora? A Bíblia diz que de fato devolver os dízimos e as ofertas. É claro, de acordo com o que eu ganho. Aonde é que eu vou devolver? Aonde é que eu vou devolver? Como é que eu vou fazer isso? Tem tanta pessoa se aproveitando disso. Se lembra do estudo de ontem? A igreja verdadeira. Vocês precisam chegar à conclusão, de acordo com a palavra de Deus, sobre a igreja verdadeira, para que tudo que aconteça lá seja instruído por Deus. E como é que nós encontramos a igreja verdadeira, de acordo com o que nós estudamos? Pelos seus frutos os conhecereis. Porque dentro das igrejas existe a falsa e a verdadeira. Então no momento que você chega aqui, coloca na balança, tem uma balança, você coloca, dentre quase 50 mil religiões no mundo, quantas guardam os 10 mandamentos de Deus? Aí a balança de 50 mil cai para 10. 10 igrejas. No máximo. 10 igrejas no máximo. E aí daí para frente você começa a frequentar, você começa a estudar, você começa a aprender, e aí você identifica de quem realmente está falando a verdade sobre Deus. Porque a Bíblia diz que a característica do povo de Deus, eles guardam os mandamentos. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Não se esqueçam do compromisso que vocês estão decidindo ter com Deus. Vocês já levantaram a mão dizendo que acreditam na salvação. Vocês já levantaram a mão dizendo que acreditam em Jesus, que acreditam na Bíblia, que acreditam no batismo, que muitos de vocês já disseram que um dia querem se batizar da forma correta. Hoje vocês estão dizendo que agora entendem como é que deve funcionar os dízimos. Então percebam que nós estamos em uma briga espiritual. Esse conflito interno é visível na nossa mente. Provavelmente ontem à noite a maior parte de vocês ouviram. Devo se batizar ou não? Já fui batizado, mas ele disse que eu preciso ser porque fui batizado da forma errada. É aquele conflito na mente. Esse conflito é algo espiritual.
Sabe aquele vazio que as pessoas ficam tentando preencher em materiais, em bens? Não vão conseguir preencher nunca, porque esse vazio é espiritual. Se você não procurar a Deus, esse vazio, você pode ter a riqueza do mundo inteiro. Você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz. Porque a felicidade, a única verdadeira felicidade vem de Deus. Então, quantos entenderam nessa noite a questão do dízimo e oferta? Levante a mão. Acreditam que o dízimo e oferta é algo que de fato a Bíblia ensina, que é verdadeiro, que é algo divino? Levante sua mão. Que bom, então. Que bom que vocês entenderam. E agora para frente é com vocês. É cada um praticar de acordo com o que está entendendo e aprendendo. Se a Bíblia diz que assim você deve fazer, assim você deve fazer. Assim falai e assim procedei. É assim que a Bíblia diz. Que Deus abençoe cada um de nós. Nesse momento nós vamos ter um louvor especial.
Amém. Que Deus seja louvado. Que bom que vocês entenderam mais um estudo. Amanhã nós vamos dar continuidade ao estudo parecido com esse. Amanhã, se não me falha a memória, nós vamos estudar sobre alguns costumes dos cristãos. Por que o cristão não usa isso? Por que o cristão se veste assim? Por que os cristãos, diferente do mundo, eles ensinam que devem se casar? Então nós vamos estudar esses detalhes, porque infelizmente hoje no mundo tem ensinado tudo ao contrário, né? Hoje tanto o homem quanto a mulher. O homem pode ter quantas mulheres quiser, a mulher pode se relacionar com quantas pessoas quiser, então os costumes cristãos estão sendo perdidos. Então nós vamos estudar sobre isso na Bíblia amanhã, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui para te agradecer, porque mais um estudo tivemos e mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Entendemos, ó Deus, hoje a importância dos dízimos e ofertas e a forma correta que ele deve ser. E pedimos, ó Deus, que o Senhor conduza as nossas vidas, que o Senhor venha perdoar nossas falhas, que o Senhor venha perdoar nosso tempo de ignorância, onde não sabíamos o que tínhamos que fazer, e nos dê força para de agora para frente agirmos da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor nos orienta através da sua palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje, diferente dos outros dias, vocês podem sentar. Hoje nós vamos agir diferente. Hoje nós temos duas Calebes que estão aniversariando. Então nós vamos convidar as duas aqui para batermos palma para elas, tá? E o lanchezinho, pessoal, vamos passar aí servindo para vocês na sua cadeira aí, normal, tá bom? Cadê as Calebes? Adriele e Laisla. Adriele e Laisla. Cadê? Vocês esconderam? Laisa. Bora, vamos lá? Rapidão. Vai lá, parabéns, precisando de mim. Uma chegou. Você estava perto, mas cadê a outra? Oh, não dê trabalho. Cadê a Wanda que vai vir puxar aqui? Que Wanda gosta desse tipo de coisa? É você que vai vir puxar aqui os parabéns? Bora logo, rapaz. Cadê? Tem. Ainda vamos colocar a foto das duas ali, ó. Cadê a foto? O que houve com a foto? Olha lá. Olha a pose das duas. Tá até com vergonha de olhar pra trás. Ela não quer nem olhar pra foto dela, mas ficou legal. Tá bom? Eu quero cantar. Vai, menina. As amigas? Vamos lá. Vamos lá. Vocês comecem e todo mundo bate os parabéns, tá bom? 1, 2, vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita saúde e paz. E os anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Amém. Parabéns a vocês, viu, meninas? Que Deus continue na vida de vocês, sempre abençoando vocês. Pessoal, o pessoal vão cortar aqui, já vão servindo vocês. Já sabem que os visitantes vão ter prioridade e depois o Caleb vem por último, tá bom? As fotos aí com vocês, fiquem à vontade e agora é só aguardar. Sandra vai chorar, Sandra vai chorar. Vai, Alexia. Tira foto com ela. Pessoal, principalmente hoje os Calebs para ajudar aqui vai ser muito bom, tá? Porque senão vai demorar muito. Rapaz. Vai, Bia. Vem os Calebs aqui para ajudar, depois que a gente tirar as fotos aqui. Júnior me atrapalhou e já ia cantar ele tava
parabéns pra você nessa data, querida. Aí ele tava cantando outra coisa, já eu cantando microfone. Parabéns pra você, vou te dar muita alva. Eu só vim pra comer presente que é bom. Esqueci de trazer. Adriana!